Bola negra. Aconteceu na semana passada. Sei que muita gente não vai acreditar, e talvez eu mesmo tivesse dificuldade em acreditar se tivesse ouvido essa história de outra pessoa. Ainda assim, foi exatamente o que vi. Era uma noite abafada, dessas em que o calor parece ficar preso no ar, pesado, anunciando uma tempestade que demora a chegar. O vento quase não soprava, e tudo parecia suspenso numa espécie de silêncio estranho, como se o mundo estivesse aguardando alguma coisa. Saí para a varanda para respirar um pouco e olhar o céu. As nuvens caminhavam lentamente, espalhadas pelo horizonte, enquanto a lua minguante brilhava com sua luz pálida e prateada. Foi então que notei algo incomum. No meio da parte iluminada da lua havia uma forma perfeitamente circular, escura como carvão, negra como um buraco aberto na própria noite. Não era uma sombra comum, nem uma nuvem passando diante dela. Era uma esfera definida, sólida aos meus olhos, tão escura que parecia absorver a própria luz ao redor. Por alguns segundos, fiquei imóvel, tentando entender o que estava vendo. Aquela bola negra parecia estar pousada sobre a lua, como se fosse um corpo celeste desconhecido atravessando silenciosamente o céu. Tinha um aspecto quase impossível, como algo retirado de um conto antigo ou de uma lenda esquecida. Meu coração acelerou. Instintivamente, coloquei a mão no bolso para pegar o celular e registrar aquilo, mas senti apenas o tecido vazio. Eu o havia deixado dentro de casa. Corri para buscá-lo, tropeçando na pressa, imaginando que talvez estivesse diante de algo raro, algo que ninguém acreditaria se eu não tivesse uma fotografia para provar. Peguei o aparelho e voltei em poucos segundos, mas foi tempo suficiente para que as nuvens avançassem. A lua havia desaparecido. Uma espessa camada de nuvens escuras cobria completamente o céu. Fiquei parado ali, olhando para cima, esperando. A câmera do celular já estava aberta, pronta para capturar qualquer sinal daquele estranho visitante. 5 minutos passaram. Depois 10. Depois meia hora. O calor continuava intenso, e o silêncio da noite parecia ainda mais profundo. Quase uma hora depois, quando eu já pensava em desistir, surgiu um brilho tímido entre as nuvens. Era a lua reaparecendo. Lentamente, como uma atriz retirando um véu diante da plateia, ela foi se revelando novamente. Sua superfície voltou a brilhar, delicada e serena, exatamente como antes. Mas a bola negra não estava mais lá. Havia desaparecido. Nenhum vestígio, nenhuma sombra, nenhum sinal de que algo extraordinário tivesse acontecido. Fiquei olhando para ela por vários minutos, esperando que a esfera reaparecesse, mas nada aconteceu. Era apenas a lua. A mesma lua de sempre. Contei a algumas pessoas o que vi, mas recebi apenas olhares desconfiados, sorrisos tímidos e explicações apressadas sobre nuvens, ilusões de ótica ou fenômenos atmosféricos. Talvez tenham razão. Talvez tenha sido apenas um jogo de luz e sombras. Ou talvez exista algo vagando pelos céus que, de vez em quando, decide mostrar sua presença apenas por alguns instantes, desaparecendo antes que alguém consiga provar que esteve ali. Não sei. Só sei que vi. E, desde então, toda vez que a lua surge entre as nuvens, não consigo deixar de observá-la por alguns segundos a mais, esperando encontrar novamente aquela esfera escura, silenciosa e impossível, pairando sobre a noite como um segredo antigo que o céu ainda não está pronto para revelar. Enfim, este é um causo curto, com um toque de fantasia e mistério, que aconteceu comigo e que achei interessante compartilhar aqui no podcast. Talvez alguém, em algum lugar,
também já tenha visto a mesma coisa e apenas tenha escolhido guardar o segredo para si.